a continuidade da correção da primeira fase do exame de ordem. No caso aqui, nós estamos agora na área do direito constitucional. Exame de ordem da OAB 2024. Em uma cidade situada no município Gama, José Silva sofreu grave acidente ao ser atropelado por um caminhão. Com lesões pelo corpo, ele foi conduzido ao hospital municipal situado na cidade e, ao passar pelo setor de identificação, alegou não possuir consigo qualquer documento. Na dúvida sobre se José poderia ter acesso aos serviços de saúde do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, a direção do hospital consultou a Procuradoria do município. Sobre o caso apresentado em consonância com o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a resposta que apresenta a correta. Então, letra A. Para fazer jus aos serviços de saúde ofertados pelo SUS, José deve comprovar a condição de contribuinte do sistema previdenciário brasileiro. B. Para fazer jus aos serviços de saúde ofertados pelo SUS, José deve comprovar formalmente a condição de trabalhador. Os serviços de saúde ofertados pelo SUS somente são disponibilizados para brasileiros natos ou naturalizados. E D. O atendimento pelo SUS deve ser realizado independentemente de José possuir nacionalidade brasileira, ser trabalhador ou contribuir com a Previdência Social. E aí o que vocês acham que é? A, B, C ou D? Então nós temos, vamos lembrar aqui, o artigo 6º, da Constituição Federal de 1988. E lá, no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, vai dizer o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. E aí também ele vai trazer também o artigo 196. Artigo 196 da Constituição também. Constituição Federal. Então o artigo 196 vai dizer o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então a letra A, vocês acham que está certo ou errado? Para fazer jus aos serviços de saúde ofertados pelo SUS, José deve comprovar a condição de contribuinte? Ele deve comprovar isso aqui? Para fazer uso do SUS? Está incorreta, né? Porque nossa Constituição Federal de 1988 não estabelece que essa utilização dos serviços de saúde do SUS está condicionada à condição do contribuinte como no sistema previdenciário. A saúde é direito universal, independente de contribuição, de acordo aí com o artigo 6º e artigo 196 da nossa Constituição. Por isso que a letra A está incorreta. Então aqui a letra A está incorreta. Letra B. Para fazer jus aos serviços de saúde ofertados pelo SUS, José deve comprovar. Está parecido com a A, né? Olha aqui, ó. Ele deve comprovar formalmente a condição de trabalhador? O que vocês acham? Mesma coisa, né? Está incorreta porque não há essa exigência de comprovação da condição de trabalhador para acesso aos serviços de saúde do SUS, porque o direito e a saúde ela é universal e não se vincula à condição de emprego. Por isso, então, que a letra B também está incorreta. Letra C. Os serviços de saúde ofertados pelo SUS somente são disponibilizados para os brasileiros natos ou naturalizados?
quem não é brasileiro não pode acessar o SUS? O que vocês acham? Está incorreto, né? Porque os serviços de saúde não são restritos aos brasileiros natos ou naturalizados. Os estrangeiros residentes ou em situação de vulnerabilidade, como os refugiados e imigrantes, a gente vai ver também lá muitos venezuelanos que vêm para cá, eles podem usar o SUS, tá? Eles têm esse direito ao atendimento pelo SUS em conformidade com o princípio da universalidade de acesso à saúde. Então, a letra correta vai ser, eu vou até mudar a cor aqui, a nossa letra correta vai ser qual? Letra D, né? Letra D. Então, voltou aqui, o artigo 6º da Constituição Federal e o artigo 196. Da Constituição Federal. Esses dois artigos, artigo 6º e artigo 196, que vai falar sobre esses direitos. Então, a letra D está correta. O atendimento pelo SUS deve ser realizado independentemente de José possuir nacionalidade brasileira, ser trabalhador ou contribuir com a Previdência Social. Então, nós temos aí que a letra D de dado, essa letra aí tá correta, tá? E aí nós vamos ler nesses dois artigos, tanto o artigo 196 da Constituição Federal, quanto o artigo 6º da Constituição Federal, tá? Vamos para o próximo. O presidente da República o presidente da República almeja apresentar ao Poder Legislativo um projeto de lei sobre cidadania, além de obter rapidamente a sua aprovação. Com isso, o presidente quer cumprir uma promessa realizada durante sua campanha eleitoral. Por essa razão, consulta o advogado-geral da União para saber qual é a correta orientação constitucional a ser observada para a concretização do seu objetivo, com base na situação hipotética narrada e no sistema jurídico constitucional brasileiro. Assinale a opção que indica corretamente a resposta, apresentada pelo advogado-geral da União. Então aqui nós temos o seguinte: primeiro, que é o presidente da República. Não importa quem seja na época, aí pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, o presidente que estiver no poder, né? Ele almeja apresentar ao Poder Legislativo, né, para o Congresso, essa concretização. E ele buscou aqui, ele consultou o advogado-geral da União para saber a orientação constitucional, com base na Constituição. E aí nós temos as letras aí. Letra A. Aí ela está perguntando o seguinte: o que o advogado-geral da União falou para o presidente da República? Qual que é a resposta de acordo com a Constituição? A edição de medida provisória para que a iniciativa pudesse produzir efeitos rapidamente, devendo se lembrar, ainda que por essa via, imediatamente ficaria trancada a pauta do Congresso Nacional para deliberar sobre outra matéria? O que vocês acham da letra A? Letra B. Apresentação de projeto de lei na Câmara dos Deputados com pedido de urgência, sendo que por essa via, cada casa do Congresso Nacional sucessivamente tem até 45 dias para deliberar sobre proposta sob o risco do sobrestamento das demais deliberações. Letra C. Solicitação à base de apoio do Executivo no âmbito do Congresso Nacional para que inicie o processo legislativo de uma emenda constitucional, pois só assim ele poderia solicitar urgência para a deliberação da proposta nas casas legislativas. E letra D. Requerimento ao Congresso Nacional de delegação para elaboração de lei delegada, pois assim ele não teria emendas ao seu projeto e imediatamente a lei produziria seus efeitos. Então vamos lá, vamos ver aí. Letra
Vamos começar de baixo para cima. Letra D. Nós vamos ver primeiro o artigo 68. Artigo 68 da Constituição Federal. E aí, você pode olhar, na verdade, o inciso 2, tá? O que fala lá? Artigo 68 da Constituição Federal. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Ou os de competência privativa da Câmara dos Deputados, no caso aí no parágrafo 1º, fala assim, não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre, inciso 2, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. Leis sobre cidadania não devem ser objeto de delegação. O inciso 1 vai falar o quê? Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia dos seus membros. Então, nós vamos perceber o seguinte, essa letra D aí está incorreta, viu? Artigo 68, o parágrafo 1º, tá? Parágrafo 1º e inciso 2 da Constituição Federal. Então, a letra D está incorreta. Letra C, solicitação à base do apoio do Executivo no âmbito do Congresso Nacional para que inicie o processo legislativo de uma emenda constitucional, pois só assim ele poderia solicitar urgência para a deliberação da proposta nas casas legislativas. O que vocês acham aí? Aí nós vamos ter no artigo, essa letra C aí, nós vamos encontrar o artigo 64 da Constituição Federal. O que fala lá? Artigo 64, o parágrafo 1º também, tá? Parágrafo 1º. Artigo 64, parágrafo 1º da Constituição Federal. Na verdade, aqui, o artigo 60, eu vou ler o artigo 60 também, você pode colocar o artigo 60. Artigo 60 da Constituição Federal, artigo 64. O artigo 60 fala assim, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta, inciso 2, do Presidente da República. Então pode haver uma proposta do Presidente da República para gerar uma emenda à Constituição, de acordo com o artigo 60. E o artigo 64 fala o seguinte, a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, terão início na Câmara dos Deputados. É o que diz o artigo 64. E o parágrafo 1º fala que o Presidente da República pode fazer essa solicitação de urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Então, por isso que a letra C também aí estará incorreta. Vamos para a letra A para ver se ela está certa? A ou B, né? No caso, vamos para a letra A. Na letra A você vai ter o artigo 62 da Constituição, tá? Constituição Federal. Artigo 62 e o parágrafo 1º. Pode ser no inciso 1 primeiro, tá? Parágrafo 1º, inciso 1. O que fala lá? Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A. Então vai falar o seguinte, no parágrafo 1º, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. A cidadania não deve ser objeto de medida provisória. Então, aqui, na letra A fala o seguinte, edição de medida provisória. É o contrário do que diz o artigo. Então a letra A está incorreta. E a letra B é a nossa correta. A apresentação de projeto de lei na Câmara dos Deputados com pedido de urgência, sendo que por essa via, cada casa do Congresso Nacional, sucessivamente, tem até 45 dias para deliberar sobre propostas sobre o risco de sobrestamento das demais deliberações.
Então a letra B está correta. Essa apresentação do projeto de lei realmente, ela possui esse prazo de 45 dias, tá? E aí o artigo 64 da Constituição, que é aquele que a gente já marcou, né? Vai falar o quê? A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República e do STF, dos Tribunais Superiores, terão início na Câmara dos Deputados, né? O início é na Câmara dos Deputados, depois que vai para o Senado. E aí nós temos o parágrafo 1º e 2º. O parágrafo 1º vai falar que o Presidente da República pode fazer essa solicitação de urgência para apreciar os projetos na sua iniciativa. O parágrafo 2º fala o quê? No caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até 45 dias, eles têm esse prazo, 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham esse prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. E aí o Presidente da República não pode fazer essa solicitação de urgência para os projetos de sua iniciativa em cada casa do Congresso Nacional, nesse prazo de 45 dias para votar sobre o projeto de lei. E aí o fundamento é esse artigo 64, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º da Constituição Federal. E de acordo com esse artigo 64, o parágrafo 2º e o 1º da Constituição Federal, ok? Vamos para o próximo. Determinada associação nacional que congrega oficiais do registro e notários foi surpreendida com a publicação da Lei Federal X, que mudou a destinação de emolumentos cartorários, de modo que uma parte dos valores arrecadados passaria a ser destinada a políticas do governo federal na área de educação. Considerando a iminente perda de arrecadação, a associação procura você, na qualidade de advogado, para saber da constitucionalidade da Lei Federal X. E aí, com base nessa hipótese narrada e no sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a alternativa de acordo com o seu parecer. E aí nós temos as alternativas, né? Letra A. Não há inconstitucionalidade na Lei Federal X, pois os emolumentos cartorários, por serem recursos públicos, devem ter a destinação que lhe é atribuída em lei. Letra B. A Lei Federal X é inconstitucional, pois vincula a destinação dos emolumentos cartorários à finalidade diversa daquela prevista na ordem constitucional. Letra C. A Lei Federal X é coerente com o sistema constitucional porque muda a destinação dos emolumentos cartorários apenas no âmbito da União. E letra D, os emolumentos cartorários devem ser direcionados ao custeio da Seguridade Social, logo a Lei Federal X afronta a ordem constitucional. Primeiro nós temos que ver o seguinte, o que as questões falam? A lei federal é inconstitucional ou é constitucional? Primeiro, parte aí que a gente tem que ver. Nós vamos ver primeiro o seguinte, artigo 98, parágrafo 2º, tá? Parágrafo 2º da Constituição Federal. O que vai falar lá? As custas e emolumentos não serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Tá? Então, vamos primeiro para a letra D, os emolumentos cartorários. O que é emolumentos cartorários? Então, vamos lá. Em decorrência desse dispositivo constitucional, que é o artigo 98, parágrafo 2º, os presidentes dos tribunais de justiça só podem aplicar os recursos oriundos da arrecadação das custas processuais, despesas efetuadas pelo cidadão para ajuizar uma ação a qualquer título e para fornecimento de certidões ou qualquer outro serviço da justiça, exclusivamente no custeio da máquina judiciária. Então, é vedado essa destinação de receita financeira proveniente das custas e emolumentos das construções de prédios, instalação de fóruns, casa para juiz, por exemplo, depósito judicial, etc. Então, esses investimentos eles terão que ser financiados pelas verbas constantes do próprio orçamento público, mediante repasso do Poder Executivo.
Então, na letra D, aí, ó, emolumentos cartorários, está incorreto, porque a Constituição Federal não destina emolumentos cartorários ao custeio da Seguridade Social. Ela vai destinar ao custeio das atividades específicas da Justiça. Embora essa destinação dos emolumentos, conforme a Lei Federal X, para a educação afronte a Constituição. E aí a vinculação desses recursos é destinada exclusivamente às atividades da Justiça, com fundamento no artigo 98, parágrafo 2º. Então aí a letra D de dado está incorreta. E aí nós temos a letra C, né, que vai falar o seguinte: Lei Federal X é coerente com o sistema constitucional, porque muda a destinação dos emolumentos cartorários apenas no âmbito da União. Ela parece com a letra D, né? A letra C está incorreta. Por quê? Essa esfera de aplicação é federal, estadual, municipal, não altera a destinação dos emolumentos cartorários, porque é constitucionalmente limitado ao custeio das atividades específicas da Justiça. Então, qualquer lei que proponha a destinação diferente para esse recurso é inconstitucional. Tá? Então, ela está falando que ela é coerente aqui, ó. Tá errado. Vamos para a letra A. É A ou B, né? Vamos para a letra A primeiro. Não há inconstitucionalidade na lei federal X, pois os emolumentos cartorários. E aí você vai saber porque a letra, como ela está falando aqui, ó, que é inconstitucional, tá vendo? Aqui fala o contrário, fala que não há inconstitucionalidade. Só que a gente já viu que é inconstitucional, né? Então a letra A está incorreta. Primeiro que ela fala que é inconstitucional, é constitucional. Tá? E aí, embora os emolumentos sejam recursos públicos e tenham essa destinação regulada por lei, essa regulamentação deve respeitar as diretrizes constitucionais. E aí a Constituição, nossa Constituição Federal, estabelece limites específicos para a destinação desses recursos. E aí não devem ser alterados por lei ordinária de forma a contrariar as diretrizes estabelecidas da Constituição Federal, tá? Então vai ser a letra B. A Lei Federal X é inconstitucional porque ela vincula a destinação dos emolumentos cartorários e a finalidade diversa daquela prevista na ordem constitucional. As custas e os emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio desses serviços afetos às atividades específicas da Justiça. E o fundamento é nesse mesmo artigo que a gente colocou, né? Artigo 98, parágrafo 2º da Constituição Federal, que vai dizer o quê? As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. E emolumentos cartorários é o seguinte: são as taxas cobradas pelos cartórios para a prestação de serviços notariais e registrais. E eles são valores cobrados por lei estadual em cada serviço, é fixo ou proporcional de acordo com a tabela específica. E também os emolumentos, eles são aquelas taxas cobradas para custear a prestação dos serviços por órgãos de registro. Então, por exemplo, emissão de certidões de nascimento, casamento, óbito, né, essas certidões, registro de imóveis, escrituras, autenticação de documentos, reconhecimento de firma, assinatura, etc. É tudo aí os emolumentos que são essas taxas, tá? Então vamos para o próximo. Ok. Uma proposta de emenda à Constituição, PEC, é apresentada por um grupo de deputados federais, conforme autoriza a ordem constitucional, cujo objeto é a alteração do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2, da Constituição Federal de 1988, que passaria a ter a seguinte redação: o voto direto, aberto, universal e periódico. Depois de apertada a aprovação, nas comissões competentes, os autores da proposta solicitaram ao presidente da Câmara dos Deputados que colocasse a referida PEC na pauta do plenário da Casa Legislativa, e foi atendido. Paralelamente, outro grupo de parlamentares, ao perceber que pela movimentação política a PEC possivelmente seria aprovada, procura uma ação jurídica para impedir tal votação pelo plenário da Casa. A respeito da ação jurídica capaz de impedir tal votação pelo plenário da Casa, segundo o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade,
assinale a correta. E aí temos a letra A. Em razão da afronta à cláusula pétrea do voto secreto, qualquer legitimado a deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI, perante o Supremo Tribunal Federal? Letra B. Como se está perante matéria interna corporis do Congresso Nacional, que só pode ser apreciada no âmbito do Poder Legislativo, a referida PEC, enquanto não for promulgada e se transformar em ato normativo existente e eficaz, não pode ser objeto de nenhum tipo de controle pelo Poder Judiciário. Letra C. Por afronta a preceito fundamental, um legitimado pode ajuizar a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a DPF, perante o Supremo Tribunal Federal nos termos da Constituição da República. E letra D. Em razão da inobservância das limitações constitucionais materiais ao poder de emendar a Constituição, qualquer deputado federal tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal. E aí vamos perceber o seguinte, vamos primeiro na letra A, tá? Primeiro a letra A. ADI, essa palavra ADI, significa a ação direta de inconstitucionalidade, tá? Aqui, ó, ADI, ela tem essa sigla aí, ADI, significa ação direta de inconstitucionalidade, que é uma forma de controle concentrado de constitucionalidade que ela é destinada para impugnar leis ou atos normativos que já estejam em vigor. Então, ela não deve ser utilizada como mecanismo preventivo para barrar a votação de uma proposta de emenda à Constituição. A ADI não serve para isso. Ela serve o quê? Ela não vai servir para impedir votação de PEC. Não existe isso. A ADI é para contestar a constitucionalidade de leis, atos normativos federais e estaduais. Tá? Então, vou colocar isso. ADI não impede o quê? Votação. ADI não impede votação de PEC. ADI não impede votação de PEC. A ação direta de inconstitucionalidade ela não foi feita para isso, não foi feita para impedir as votações de uma proposta em emenda à Constituição, tá? Então, letra B. Vamos para a letra B. Essa aqui está errada, tá? Essa aqui está errada. Letra B. Como se está perante matéria interna corporis do Congresso Nacional, que só pode ser apreciada no âmbito do Poder Legislativo, a referida PEC, enquanto não for promulgada e se transformar em ato normativo existente e eficaz, não pode ser objeto de nenhum tipo de controle pelo Poder Judiciário? Ela pode ou não pode? Primeiro que interna corporis, o que significa essa palavra aqui, ó, interna corporis? Uma palavra em latim, o que significa? Interna corporis significa o quê? Que deve ser resolvido, as questões, elas devem ser resolvidas no regimento interno. Existe esse regimento interno. Então, o processo legislativo que envolve essas questões interna corporis, que devem ser resolvidas somente no regimento interno, e o Poder Judiciário se abstém de intervir. A alegação de violação é uma cláusula pétrea da Constituição. E aí vai além dessa limitação, legitima a atuação judicial através de mandado de segurança preventivo. Tá? E a letra B, ela fala o seguinte aqui, ó. Não pode ser formulado, não pode ser objeto de nenhum tipo de controle, ó. Ela fala que não pode, ó. Na verdade pode, viu? Porque o tipo de controle pelo judiciário que pode ser feito é um mandado de segurança preventivo. Vou até colocar pequenininho para você ver aqui, ó. Mandado de segurança coletivo. Tá? Pode ser feito um mandado de segurança coletivo, falei errado.
Mandado de segurança preventivo. Mandado de segurança preventivo. Pode ser feito, tá? Então essa aí, a letra B, está incorreta. Então, vamos para a letra C. Por afrontar a preceito fundamental, um legitimado pode ajuizar a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, perante o Supremo Tribunal Federal nos termos dessa Constituição da República. Letra C. A DPF, ela não, a DPF, que significa essa palavra, a DPF, aqui, ó, ela significa arguição de descumprimento de preceito fundamental. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a DPF, ela é uma ação ajuizada no STF, e serve para o seguinte: ela evita ou repara a lesão a preceito fundamental, é resultante de ato do poder público, ou quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Então a utilização da DPF é subsidiária, porque possui esse cabimento quando não for o caso de ADI, ADC ou ADO. Né? ADC ou ADO. ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade. E aí as decisões definitivas de mérito nesta ação têm a eficácia, elas possuem essa eficácia contra todos e efeito vinculante no âmbito dos demais órgãos do poder público. Então nós vamos ver isso o seguinte: artigo 102. Artigo 102 da Constituição Federal. O que fala lá? Artigo 102 da Constituição Federal. Fala o quê? Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição. Quem guarda a Constituição é o Supremo Tribunal Federal, de acordo com o artigo 102. Cabendo-lhe processar e julgar originariamente e contínua nas alíneas seguintes. E aí a lei, temos mais uma lei que é o seguinte, vou te passar aqui, ó, Lei 9.882. Essa lei aí, ela é de 99, ela foi elaborada em 1999. Lei 9.882 de 1999, essa é uma lei que vai falar sobre o processo de julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então é importante, é essencial que você estude a ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que vai ser a ADO, né? A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e a ação declaratória de constitucionalidade e efeito vinculante. E aí o controle preventivo de constitucionalidade de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição, que ainda não se transformou em emenda constitucional, não se adequa ao uso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque esse instrumento ele é para questionar as normas já promulgadas ou condutas concretas, e não para atos legislativos ainda em tramitação. Então, aí vai estar errado também, tá? Então, a correta vai ser a letra D de dado. Em razão da inobservância das limitações constitucionais materiais ao poder de emendar a Constituição, qualquer deputado federal possui essa legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal. E aí o artigo 5º, inciso 69, artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Esse aí, artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, fala o seguinte: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica
do exercício de atribuições ao poder, do poder público. E aí, conforme o STF tem um julgado, na verdade, foi um mandado de segurança no agravo regimental do STF, e que eles falaram o seguinte: cabe mandado de segurança no curso do processo legislativo contra emenda constitucional que viole o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. E aí o STF ele vai admitir a legitimidade do parlamentar e somente do parlamentar para impetrar esse mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional, que são incompatíveis com disposições constitucionais, que disciplinam o processo legislativo, tá? E aí o mandado de segurança é um mecanismo constitucional e o agravo regimental ele é um recurso. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês acessarem e eu vou até escrever para vocês. Ó, o número é esse, se vocês quiserem pesquisar. Mandado de segurança 24667, que é um agravo regimental, né? Então aqui você coloca o A, o G e o R, agravo regimental. E o relator é o ministro Carlos Veloso. Carlos Veloso. O nome dele tem 2 L's. E foi em 2003, 2004, tá? Vocês vão acessar. Eu vou deixar o link aí do PDF. Se você quiser acessar, é só colocar na pesquisa aí. Ok? Vamos para o próximo. Depois da ocorrência de calamidades de grandes proporções em razão de enchentes causadas por chuvas, cuja intensidade foi classificada como sem precedentes, o presidente da República vislumbra a possível necessidade de decretação de estado de defesa para combater o quadro caótico no qual se encontram 4 estados de uma determinada região do país. Depois de visitar o local, ele tem dúvidas acerca do prazo de duração da medida e, por isso, submete a proposta à apreciação de sua assessoria jurídica. Assinale a alternativa afirmativa que, em consonância com o sistema jurídico constitucional brasileiro, deve ser adotada. E aí, nós temos letra A. O presidente da República ele tem poder discricionário para definir o prazo de duração desde que haja aprovação prévia do Congresso Nacional. Letra B. O prazo de duração não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Letra C. O tempo para a superação da crise que deu origem à decretação pelo presidente da República não pode ultrapassar uma sessão legislativa. E letra D. O tempo de duração será definido discricionariamente em respeito ao princípio da separação dos poderes pelo Congresso Nacional. Qual que vocês acham que é aí? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Vamos primeiro aqui, ó. Artigo 136, tá? Artigo 136 da Constituição Federal. Artigo 136, o parágrafo 2º. Parágrafo 2º da Constituição Federal. O que fala lá? O presidente da República pode, ouvidos os Conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. E o parágrafo 1º fala o quê?
O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes. Inciso 1. Restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. E o inciso 2 fala que a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. O parágrafo 2º fala que o tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias. Então vamos anotar isso. Estado de defesa. Estado de defesa. Estado de defesa não superior a 30 dias. 30 dias. Estado de defesa não superior a 30 dias. O que mais? Onde eu parei aqui no artigo. Artigo 136, parágrafo 2º. Então, enfim, o tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias. Isso está no parágrafo 2º. Podendo prorrogado uma vez, ele pode ser prorrogado uma vez, tá? Por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Você tem que saber o seguinte, porque tem diferença. O estado de defesa e o estado de sítio. A gente está falando de estado de defesa. Ele é prorrogável 30 dias, aí depois pode prorrogar. O parágrafo 3º, na vigência do estado de defesa, fala o quê? Inciso 1. A prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. O inciso 2 fala o quê? A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua atuação. Inciso 3. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Inciso 4. É vedada a incomunicabilidade do preso. E parágrafo 4º fala o quê? Decretado o estado de defesa ou a sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Então o Congresso vai ter que decidir por maioria absoluta. Há esse prazo de 24 horas. O parágrafo 5º vai falar o quê? Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. Parágrafo 6º. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Parágrafo 7º. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Então vamos lá. Alternativa A. Ele fala o quê? O presidente da República tem poder discricionário para definir o prazo de duração? Aí já viu que não, né? Poder discricionário? Desde que não. Aí está diferente do que o artigo que a gente leu agora, artigo 136. A Constituição Federal ela vai estabelecer esses limites para a duração do estado de defesa e ela não concede poder discricionário ao presidente ou ao Congresso Nacional para definir o prazo de duração. A previsão é de até 30 dias, prorrogável uma vez por igual período. Então aí a gente percebeu que a letra A está incorreta. Vamos passar para C. Vamos passar para C aqui, ó. O tempo de duração para a superação da crise que deu origem à decretação pelo presidente da República não pode ultrapassar uma sessão legislativa. Aqui, ó. Isso aí está incorreto porque não fala isso, a gente não fala, não está escrito isso no artigo, ó, sessão legislativa. Não está escrito isso no artigo que a gente leu, o artigo 136. Então, a duração do estado de defesa não está vinculada à duração de sessão legislativa, não. O prazo máximo é de 30 dias e possui essa possibilidade de única prorrogação por igual período. A prorrogação é a única vez também, tá? Então, a letra C está incorreta.
E aí nós vamos para a letra D de dado. O tempo de duração será definido discricionariamente com respeito ao princípio da separação de poderes pelo Congresso Nacional. Certo ou errado? A Constituição Federal vai definir expressamente o prazo para a duração do estado de defesa e não deixa margem para a definição discricionária pelo Congresso Nacional, não, e pelo presidente. E aqui fala que será definido discricionariamente, essa palavra está errada. A separação dos poderes ela é respeitada pela obrigatoriedade de comunicação ao Congresso Nacional sobre a decretação e os limites temporais estabelecidos na Constituição Federal. Então a nossa letra aí vai ser a letra B. O tempo de duração não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem razões para justificarem a sua decretação. Então, esse tempo de duração, nós vamos ver nesse artigo 136, parágrafo 2º da Constituição Federal, que ela vai estabelecer esse estado de defesa que não deve ser, ele não poderá ser decretado por mais de 30 dias e admite uma única prorrogação por igual período, se persistirem essas razões que justifiquem a sua decretação. Então, o artigo 136, que fala isso, o presidente da República pode, ouvido o Conselho da República, o Conselho Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Então, pontos, aqui está falando o seguinte, que não é todo o Brasil não, em locais restritos e determinados. E o parágrafo 2º, vai falar o quê? O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Tá? Então a letra B é a nossa correta. Vamos para a próxima? O Supremo Tribunal Federal, por 2/3 de seus membros, aprovou de ofício, no último mês, a súmula vinculante XXX, que versa sobre matéria tributária. O deputado federal João da Silva mostrou-se preocupado com a referida súmula, pois tramita no Congresso Nacional projeto de lei complementar cujo teor conflita fortemente com o da súmula vinculante XXX, por desconhecer as consequências que a referida súmula acarretará ao processo legislativo em andamento. João, que é o deputado federal, vai buscar auxílio de sua assessoria jurídica sobre as consequências da súmula vinculante aprovada pelo STF. Assinale a opção que apresenta corretamente a orientação recebida. Então vamos lá. Letra A. Ela vincula unicamente os órgãos do Poder Judiciário, não atingindo os demais poderes, em respeito à separação de poderes. Letra B. Ela não alcança o poder legiferante do Congresso Nacional, que segue mantendo intacta sua função originária de criação do direito. Letra C. Ela tem mera função diretiva e de orientação aos demais poderes, sem, no entanto, ter caráter impositivo para qualquer deles, incluindo o poder legislativo. E D. Ela terá efeito vinculante em razão a todos os poderes, em todas as esferas, inclusive no que se refere ao poder de legislar dos entes federativos. Tá doido? Ela vai ter todos os poderes? Essa aqui dá pra gente saber, é loucura, né? Vamos lá. Não vou falar agora não, mas vamos ver. Essa letra D aí tá fácil de você saber se está certo ou errado, olha. Essa palavra aqui, olha. Terá efeito de todos os poderes? Pensa aí. Ó. Primeiro o seguinte, súmula vinculante, ela é um instrumento jurídico que tem como objetivo da súmula, ela é uniformizar a interpretação de uma determinada norma jurídica em todo o país, né? Ela vale para todo o Brasil. Então a súmula é editada pelo STF, ela possui esse caráter vinculante, e isso significa o seguinte, que sua decisão, a decisão da súmula, deve ser seguida por todos os órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública. Não alcança o poder legiferante do Congresso Nacional.
Essa palavra aqui, legiferante, significa de legislar, de elaborar leis, né? Então, no artigo nós vamos ver o seguinte, o artigo 103A, artigo 103A da Constituição Federal, o que fala lá? A súmula vinculante, após a sua publicação na imprensa oficial, vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, com exceção do plenário do Supremo Tribunal Federal e da administração pública. Então, ela não impõe restrições ao Poder Legislativo no exercício da sua função típica de legislar. Ela não impõe. E temos também a lei, tem uma outra lei também, que é a Lei 11.417 de 2006. Essa lei 11.417 de 2006, ela foi feita em 2006, ela regulamenta o artigo 103A da Constituição Federal, e é lá que vai falar isso, ó, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Então nós temos o seguinte, parágrafo 1º. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja essa controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. O parágrafo 2º fala o seguinte, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. E o parágrafo 3º vai falar do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Então aí é o seguinte, a gente vai perceber se vincula ou se não vincula, tá? A correta aqui, ó, é a letra B. Ela não alcança o poder legiferante do Congresso Nacional, que segue mantendo intacta sua função originária de criação do direito. A letra C fala que tem mera função diretiva, está errado. Não tem mera função diretiva. A letra D vai falar o seguinte aqui, ó, atinge todos os poderes, já está errado. Essa letra D é a mais fácil de localizar que está errada. Então a correta aqui, ó, é a letra B de bola. E aí vincula ou não vincula? Eu vou te falar o seguinte, o não vincula é quando o Poder Legislativo, União, Estados, Distrito Federal e municípios, o próprio STF, pode revisar ou cancelar suas súmulas. E o Poder Executivo na sua função atípica de legislar, que é governador, por exemplo. E quando vincula, o Poder Judiciário e a administração direta e indireta, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. E a súmula vinculante, ela vincula o Poder Legislativo em sua função atípica. Tá? Então, terminamos aqui. Vou fazer um pedido para vocês, pessoal. Esse vídeo foi útil para você. Inscreva-se no canal, porque economizamos muito do seu tempo. Compartilhe, porque você estará assim ajudando outras pessoas a obterem conteúdo de qualidade. Nós queremos continuar te ajudando para que você consiga alcançar seus objetivos nas provas, ok? Então é isso. Agradeço e obrigado.